Graça e paz. Estamos meditando, estudando, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 11, vamos iniciar o capítulo 11 e vamos dividir esse capítulo em alguns estudos, porque tem muita coisa. E vamos ouvir então a leitura. Eu peço aos irmãos que prestem atenção. A leitura, acompanhe, por favor, a leitura de Romanos capítulo 11, versículos de 1 a 10. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureceram-se os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados as suas costas. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Então, irmãos, Romanos capítulo 11 continua falando da salvação, falando do projeto de Deus em salvar tanto judeu como gentil, que é o nosso caso. E é tudo pela graça de Deus, tudo pela graça. A graça diz respeito a Deus e o que Deus fez e faz em favor do homem. E as obras diz respeito ao fazer humano. Então, a salvação não depende do fazer humano, do nosso fazer, mas do fazer de Deus em Cristo. É por isso que é graça. A obra que salva é a obra de Deus em Cristo. E também não tem como conciliar a graça de Deus com as obras humanas. E Paulo diz: e se é pela graça, preste atenção, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11:6. Então, eu quero começar enfatizando esta graça maravilhosa de Deus neste capítulo 11.
aos romanos. Atos capítulo 15, versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Prestou atenção? Paulo está dizendo aqui, cremos que somos salvos, alguém nos salvou, Jesus. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor. É pela graça. Certa vez, Jesus estava reunido com vários pecadores. Jesus comia com eles. Afinal de contas, Jesus veio mesmo para salvar pecadores. E Jesus estava reunido, Lucas capítulo 15. Eu vou contar aqui essa história, essa parábola de Jesus, que Jesus contou, para ilustrar aos irmãos o que é graça, pelo menos o que eu entendo que é graça de Deus. Lucas 15, versículo 1 e 2, primeiramente. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então preste atenção. Um grupo de cobradores de impostos e pecadores estavam se aproximando de Jesus para ouvir Jesus ou a palavra de Jesus. E esse detalhe é muito importante, muito mesmo. Eles estavam se aproximando, eles foram onde Jesus estava falando para ouvir Jesus, ouvir a sua palavra. E aqui é um ponto muito importante. Cobradores de impostos e pecadores é tudo a mesma coisa, mas o texto divide: cobradores de impostos de um lado, pecadores do outro. Mas é a mesma coisa. É que cobrador de imposto na época era coisa terrível. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas contratadas pelo Estado romano, pelo Império Romano, para recolherem os impostos dos judeus. Eram pessoas mal vistas e a maioria deles eram pessoas corruptas e pecadores. Parece indicar aqui os descarados. Pecador que não está nem aí com o que peca, não sente nada, não tem nenhuma preocupação. Gente que não tem essa conversa: estou com a consciência culpada. Então essa gente se aproximou de Jesus para ouvir a palavra dele, ouvir Jesus. Mas tem mais, porque os fariseus e escribas
religiosos também estavam por perto de Jesus, mas não para ouvir Jesus. Preste atenção, não para ouvir Jesus, mas, como o texto falou, para murmurar de Jesus. Os fariseus e os escribas murmuravam, coisa terrível é a murmuração. E quando você murmura, você também está fazendo isso de Jesus, viu? De Jesus. A sua murmuração pode ter um alvo, pode ser o outro, mas a sua murmuração é contra Jesus, independente. Fique sabendo. Então, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este aí, esse cara, recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus, amoroso, gracioso, até com o fariseu, Jesus, para ilustrar a sua graça maravilhosa, o seu amor pelos pecadores perdidos, lhes propôs esta parábola dizendo, eu vou ler aqui e gostaria que você acompanhasse aí, na sequência do texto de Lucas 15, versículos de 4 a 7. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja, a ovelha perdida representa o ser humano que se perdeu de Deus. Você viu no texto, a ovelha que se perdeu, foi ela que se danou no pecado. A ovelha perdida representa o ser humano que se perdeu de Deus por causa do pecado. A palavra diz em Romanos 3, versículos de 9 a 12, diz assim: todos estão debaixo do pecado, todos, como está escrito, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todos se extraviaram,
e juntamente se fizeram inúteis. Irmãos, o ser humano extraviado de Deus não tem condições de voltar para Ele. A ovelha perdida revela isso de uma maneira bem nítida, não deixa dúvida. A ovelha perdida não retornou para casa por conta própria. Retornou. O homem, dono da ovelha, não permaneceu em casa esperando o retorno da ovelha, porque ele sabia que ela não retornaria. A ovelha nunca teria voltado para casa por conta própria. Então, o homem saiu a buscá-la. Ele foi atrás. O homem sentiu a necessidade de salvar a ovelha. Prestou atenção? O homem, ele sentiu a necessidade. Ele tomou a iniciativa de buscá-la. Ele saiu à procura da ovelha até achá-la. Ele não perdeu o tempo dele, não. Ele foi, encontrou e salvou. Porque Jesus é assim. E quando o homem encontrou a ovelha, ele não a instruiu como deveria fazer para voltar para casa. Não. Ele encontrou a ovelha e disse: agora vou lhe mostrar o caminho, vou te dar um mapa e você volta sozinho. Ele não fez isso. Nem mesmo liderou a ovelha de volta para casa. Nem isso ele fez. O que ele fez? O texto mostrou, jubiloso, aquele estado de alegria. Já pensou a alegria de Jesus quando ele salvou você? A ovelha rebelde dele. Jubiloso, ele a põe sobre os seus ombros. Não foi isso que ele fez? Colocou as ovelhas nos ombros. Ele carregou a ovelha ao longo de todo o caminho. Prestou atenção? Colocou aqui no ombro e levou em seu ombro todo o caminho, toda a caminhada, até chegar em casa. Irmãos, ao longo de todo o caminho, a ovelha não tocou os pés, ou melhor, o casco no chão. E chegando a casa, o que ele fez? Convocou os amigos, deu uma festa, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Prestou atenção? Eu, o homem, eu achei ela, a ovelha perdida. Quem achou? Não foi a ovelha que se achou, ela foi achada. O que a ovelha fez? O que ela fez foi se perder. Mas o homem fez tudo por ela, do começo ao fim. E isto tem um nome, e o nome é graça. Foi tudo pela graça. Irmãos, é assim que eu entendo a vinda
de Cristo a este mundo para nos salvar. Ele veio para nos salvar do nosso pecado, da nossa perdição, de mim mesmo. Deus busca o homem primeiro e não ao contrário. Então saiba, se você o busca, é porque Ele buscou você primeiro. Não é assim, num belo dia, o menino, a menina, o homem, a mulher, diz assim: eu estou com uma vontade tão grande de crer, eu quero crer, eu estou com uma vontade, eu vou para Deus. Não é assim não. Primeiro Deus prepara as condições. Primeiro Ele veio para mexer conosco com a sua graça, para dar a condição. Jesus falou, o Filho do Homem, que é Ele mesmo, veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio buscar, e não só buscar, e salvar o que estava perdido. Porque no ombro de Jesus só tem salvos. No reino de Jesus só tem salvos. No curral de Jesus só tem ovelhas salvas. Perdido era o meu caso. Eu estava perdido. Perdido no pecado, estava perdido em mim mesmo. Em mim mesmo. Irmãos, se tivesse só você no mundo, Ele teria vindo só por você. Assim como, se o único no mundo fosse eu, Ele teria vindo e morrido por mim. Que amor é este? Que amor é este? Para mim é indefinível. Apenas eu creio neste amor por mim. E se você quiser, porque Deus não viola ninguém. Se você quiser, se identifique também com esse interesse de Jesus por você. Só Jesus tem o poder de salvar o perdido. E como Ele nos salva? Nos salva na cruz, através da sua obra na cruz, onde Ele foi crucificado por mim e me crucificou com Ele. Não esqueça esse detalhe. Ele foi crucificado por mim, mas não esqueça esse detalhe. E me crucificou com Ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Depois disso o quê? Da crucificação do Senhor, da morte do Senhor, da nossa crucificação com o Senhor, no Senhor. Depois disso, Deus entra aí com o Espírito Santo para ressuscitar o seu Filho, e nós também entramos nessa ressurreição juntamente com Ele. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso aí. Então, crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo, somos salvos de nós mesmos, do pecado, do diabo e do inferno. Identificados com Cristo
Por sua atração na cruz, fomos crucificados com ele morremos e participamos também da sua ressurreição. Agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim, ele me salvou e me trouxe com segurança para casa. É assim que você é salvo em Cristo pela graça. É assim que somos salvos. Você já é uma ovelha colocada nos ombros de Jesus e salvo por Ele da sua perdição? É por causa disso que se diz que há muita alegria no céu, na presença de todos os anjos de Deus. Porque tem aqueles que pecaram com Satanás e não são anjos de Deus. Você já é motivo dessa alegria? Há uma festa no céu. Você já entendeu que é por sua causa? Pode soltar rojão. A festa no céu é por sua causa. Irmãos, a graça vem antes da criação e continua depois dela. A graça é eterna. Toda a obra de Deus para salvar o pecador se baseia na sua graça. Até para crer precisamos da graça. Atos 18, 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Aos que, mediante ou pela graça, criam. Ninguém nasce com capacidade nem vontade para crer. Por isso, vem da parte do Senhor uma graça para crermos em tudo o que Cristo fez por nós na cruz. Que graça maravilhosa! A minha convicção de que Tu és o meu Deus pessoal, a quem amo e com quem ando, provém unicamente da Tua graça que me capacitou a crer em Ti. Crer no Senhor é tê-lo como a nossa única fonte de dependência e o único centro de segurança. Depender totalmente da suficiência de Cristo. Deixar tudo nas mãos do Senhor. Esperar nele, que nunca falha e está sempre presente. E no sentido figurado, a palavra esperar tem a ideia de estar nele. Estamos entrelaçados, eu nele e ele em mim. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só dependemos do viver de Cristo em nós. O seu viver não é bom. O seu viver não é bom. Bom é o viver dele em nós. Viver de Cristo em nós. Eu gosto muito, irmãos, de uma definição de graça
do pastor Antônio Apuchaim, que é assim: graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. De fato é. Vamos dar uma olhada nos versículos de 1 a 10 de Romanos capítulo 11, que já foi lido para nós. Eu só destaquei o versículo 6. Então, Paulo argumenta quanto ao futuro de Israel. Alguns ensinam que Deus colocou Israel de lado e que a igreja é o novo Israel de Deus e que todas as promessas feitas a Israel se cumpriram na igreja. Mas isso não corresponde ao que Paulo ensinou em Romanos 11. E vocês já ouviram um trecho do versículo 1 a 10. Romanos 11 é uma das refutações mais enérgicas das Escrituras a essa ideia. A pergunta inicial de Paulo, quando ele pergunta: terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Ou seja, todos os israelitas foram lançados fora? A resposta de Paulo é interessante, é categórica: de modo nenhum. De modo nenhum é a resposta de Paulo. O apóstolo elabora duas perguntas. Pergunto: pois terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Quer dizer, Deus não rejeitou, de modo nenhum. É o versículo 1. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. É o versículo 11. A resposta é a mesma em ambas: de modo nenhum. De modo nenhum, irmãos, é uma afirmação dogmática, definitiva, básica, na qual se baseia tudo aquilo que a pessoa crê. De modo nenhum não dá margem para outra maneira de pensar. Não tem outra opção nesse tipo de resposta. Lembre-se que no capítulo 6 de Romanos, que já estudamos, Paulo também diz isso em relação ao pecado. Vamos pecar? De modo nenhum. De modo nenhum. Se você quiser viver no pecado, pecando, viva por conta própria. Mas não diga que Deus autorizou, que Deus está aceitando, porque ele disse de modo nenhum. Então, Deus não rejeitou o seu povo, embora tenha sido rejeitado pelo seu povo. Cristo veio, mas a maneira como ele veio não bateu com as expectativas religiosas daquele povo. O Cristo que eles esperavam não foi o Cristo que veio, mas Deus não rejeitou. Paulo apresenta alguns argumentos que reforçam que Deus não havia rejeitado o seu povo. Apesar de Deus ter rejeitado o seu povo, contudo, é dito em Romanos 11:15 que isso não significa que ele rejeitou a todos. Romanos 11:15.
Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Então, apesar de Deus ter rejeitado o seu povo, como é dito em Romanos 11:15, isso não significa que ele rejeitou todos. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo fosse reconciliado com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. E aqui falando da vida de Cristo, da regeneração. O próprio Paulo é prova de que tal rejeição não foi total e final. Afinal de contas, Paulo era israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Cabra bom. Suas credenciais como judeu eram impecáveis. Romanos 11:2 diz: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então, irmãos, devemos entender que a primeira parte desse versículo diz: Deus não rejeitou com totalidade, totalmente, o seu povo, a quem de antemão conheceu. A situação é semelhante à do tempo de Elias. Paulo cita o caso. Paulo mencionou o caso de Elias nos versículos de 3 a 5 de Romanos 11. A leitura já foi feita. Elias diz ao Senhor: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou. Ele estava equivocado com essa história de único. Tem gente que acha que é o único, né? Mas ele estava equivocado. Ele disse para Deus: sou o único que sobrou do teu povo, e procuram tirar minha vida, querem me matar. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: olha o que Deus disse para ele: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Reservei para mim. Que Deus maravilhoso é esse, hein? Eu reservei para mim. Não vai perder todo mundo, não. Deus é o que preserva. Ele preserva quem Ele quer preservar, tá bom? Ele preserva quem Ele quer. Ele reserva quem Ele quer. Reservei para mim, Deus disse. Deus é o que reserva e preserva também. E Ele tem esse direito. E sabe por que Ele tem esse direito? Porque Ele é Deus. Aí Paulo argumenta dizendo: assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Naquela época, a maior parte do povo deu as costas para Deus e se entregou à idolatria. Era o quadro. A conjuntura era tão desfavorável que Elias orou contra Israel, em vez de pedir a favor do seu povo. Lembrou o Senhor que o povo havia exterminado os profetas e arrasado os altares do Senhor. Elias chegou a crer que somente ele havia permanecido fiel a Deus e que sua vida corria
perigo iminente. Mas a situação não era tão sombria e desesperadora quanto Elias temia e estava pensando. Deus, irmãos, tem os seus jeitos. Quando aparentemente não há mais jeito, aí você olha, não tem mais jeito, mas Deus tem os seus jeitos. Ele dá conta do recado. É maravilhoso. Deus lembrou ao profeta que ele havia reservado para si 7.000 homens que não se curvaram a Baal ou que não se recusaram firmemente a adorá-lo, o Senhor. Permanecer adorando o Senhor e não a Baal. Pode-se dizer o mesmo acerca do tempo hoje. Deus jamais permite a extinção total de suas testemunhas. Descanse nisso. A igreja vai acabar. Você está com depressão, meu amigo. Você está mal de cabeça. Está muito estressado, você está nervoso. Viu? Deus não permite a extinção total de suas testemunhas. Pode ficar um pouco só. Pode diminuir. Mas Deus terá suas testemunhas nesta cidade, nesta igreja. Até o fim. Por que você está falando isso? Você quer mesmo saber? Porque eu creio na palavra de Deus. Se Ele falou, assunto encerrado para mim. Posso até não entender. Posso até estar enxergando como Elias. E às vezes é assim que enxergo. Não tem jeito. Mas tem. Tem. Não é? E ninguém pode impedir o Senhor de dar o jeito dele. Ninguém. Aí vem o versículo 6 de Romanos 11, que comentamos, né? E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Deus não escolhe esse remanescente com base em obras, mas por sua graça soberana. Uma dádiva não pode ser adquirida. Uma dádiva não pode ser paga. O que é imerecido não pode ser obtido por direito. Felizmente, irmãos, a escolha de Deus se baseou na graça. Felizmente. E não nas obras. Pois, do contrário, ninguém jamais poderia ter sido escolhido por Ele. Se fosse pelas obras, nenhum de vocês teria sido escolhido por Ele. Que diremos então? O que Israel buscava? Isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Uma minoria alcançou, a grande maioria rejeitou, mas nem todos rejeitaram. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, muitos creram em Jesus, muitos de Israel, sacerdotes. Depois você pode ler, não agora, Atos 6, 7,
e capítulo 21, versículo 20, que muitos sacerdotes de Israel depois creram nele. Os que foram endurecido aqui tem a ideia de cobrir a superfície com calo, calejar, aquele calo feito na mão, no pé, aquele calo que engrossa a pele. Eles perderam a sensibilidade espiritual. Estão calejados até o dia de hoje. E cuidado, hein? Cuidado com esse calo. Paulo fala de um entorpecimento ou atordoamento, um profundo sono, algo anestesiado, que se anestesiou, que está sob efeito de anestesia, mas não é sonolento não é algo sonolento não, é no sono profundo, e tem muita gente assim, não entende nada. Aquilo que era bom se tornou em armadilha e tropeço. Paulo entende que Israel não conseguiu a justificação, sabe por quê? Porque buscou por meio de esforços próprios, de obras humanas, em vez de se valer a obra consumada de Cristo na cruz. Pode-se dizer que a nação foi cegada como julgamento de Deus. A recusa em receber o Messias, Cristo Jesus, resultou numa diminuição da capacidade e da disposição de recebê-lo. E o Antigo Testamento predisse exatamente isso. Não é de se estranhar não, está profetizado. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Ele diz isso. Está aqui em Isaías 29:10. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Deuteronômio 29:4. Já estou terminando, tá? Só não durma. Fique acordado. Toma água. Vejam, os irmãos, Deus os entregou a um estado de entorpecimento, no qual se tornaram insensíveis às realidades espirituais. Uma vez que se recusaram a ouvir a voz de Deus, foram acometidos por surdez e cegueira. E esse julgamento terrível permanece até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. A outra tradução diz: escureçam-se-lhes os olhos para não verem,
e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Davi antevê igualmente o julgamento de Deus sobre Israel, que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição. Neste caso, a mesa representa a soma total de privilégios e bênçãos a serem recebidos por meio de Cristo. O que deveria ser bênção foi transformado em maldição. Que os olhos deles se escureçam, para que não vejam, e fiquem continuamente encurvadas as suas costas. Eles perderam a visão e, como resultado, ficaram com as costas encurvadas. Não é? Uma posição que olha para baixo, que olha para o material, para a terra, e não para cima. As coisas terrenas e materiais passaram a dominar a vida deles. Tudo isso é endurecimento. A palavra de Deus manda olhar para cima, olhar para o alto, olhar para Cristo. Mas estavam encurvados. Mas essas costas encurvadas que o texto mostra aqui não é física. É algo profundo e espiritual. Salmo 145, 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Olha aí, o Senhor sustém os que vacilam e apruma, endireita todos os prostrados. O Senhor sustém os que vacilam e levanta os que estão encurvados. Esse versículo 14 do Salmo 145, irmãos, é um lembrete de que Deus é fiel e estará sempre pronto para nos levantar, nos erguer, nos direcionar para uma caminhada aprumada, olhando para Jesus em todo o tempo e o tempo todo.